Hora de te falar quem é a grata surpresa no Corinthians, Zaccaria Labiat. O meio atacante marroquino que chegou sob enorme desconfiança, porque só foi contratado por indicação de Memphis Depay, deixou excelente impressão nos companheiros, nos membros da comissão técnica e também na diretoria do Corinthians, desde que desembarcou no Parque São Jorge. Labiat, inclusive, está relacionado para a partida contra o Curitiba nessa quarta-feira, quando deve ganhar seus primeiros minutos em campo. Jogador grande, experiente, com mais de 30 anos de idade, passagem por times importantes do futebol holandês. Do fato de estar em declínio na carreira e ser bem pouco conhecido do pessoal do scout e também da comissão técnica fez com que o Labiat fosse encarado de forma meio estranha no começo. Mas o cara parece ser super gente boa, tem sido inclusive chamado por todos os demais companheiros de Zaca, tem tentado improvisar no português, super carismático e dentro de campo tem deixado ótima impressão, um jogador que atua pelo lado esquerdo, muitas vezes como ponta, às vezes como meia. A tendência é que o Labiat, ou o Zaccaria, como queiram, passe a ser mais importante e tenha muitos minutos no decorrer da temporada. Jogador contratado, sem custos e com salário de R$400 mil por mês. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos para cima falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians enfrenta o Curitiba nesta quarta-feira. Claro que se você estiver vendo esse vídeo depois do jogo, beleza. Mas tudo indica que o Zaccaria vai fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. Eu acredito que vai entrar no decorrer da partida, né? O Zaccaria, o Zaca é zica, né? O Zaccaria Labiat, marroquino, que foi contratado, né, indicado por Memphis Depay no Corinthians. Tem treinado com bom toque de bola, técnica, me compararam muito assim ao Coronado. Jogador que tem uma boa qualidade técnica, para o futebol brasileiro é capaz de ajudar, né, inclusive, só que não tem muita intensidade, é mais bola no pé, tá? Em relação ao nosso querido Zaccaria. Então deve entrar no decorrer da partida. Claro que pode até ser uma surpresa a gente ver o Zaccaria aí como titular. Pode acontecer, tá? A gente já sabe que eu trouxe ontem com exclusividade. Yuri Alberto não volta, Caio César não volta e Matheus Pereira também não, tá? Então a gente vai ter que, né, aguardar aí para saber, né, quando eles vão voltar, se vão ter condições para o jogo contra o Santos. Jesse Lingard também não pode fazer sua estreia por conta de documentação. Então é esse o Corinthians para enfrentar o Curitiba, né? Com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, aí não tem segredo. Talvez Raniel e Alan, Raniel e Alan, e no meio campo, junto com o André, né? Raniel, Alan, André e Bidon, tá? Se o Garro entrar, deve sair o Raniel ou o Alan. Na frente o Memphis e talvez o Vitinho, fica a dúvida também. Tem Pedro Raul e tem Guinegão, tá? Corinthians que enfrenta o Curitiba, né? Podendo encostar na liderança aí do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar e acompanhar esse jogo, cobertura completa. Comenta aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! O Ministério Público vai visitar o Parque São Jorge, hein? Que visita, né? Nesta quinta-feira, tá? A gente já sabe, né, que existe uma investigação do Ministério Público de São Paulo que apura o suposto aí uso indevido, né, de cartões corporativos dos ex-presidentes do clube, né, o Duílio Monteiro Alves e também o André Sanches, tá? E nesta quinta-feira, né, a pedido do Ministério Público, o promotor Cássio Roberto Concerino, que é o responsável por esse caso, estará no Parque São Jorge, né, a sede do clube, e vai estar lá, né, exigindo, né, alguns documentos. Ele quer receber alguns documentos que foram exigidos, tá? Então a gente vai aguardar. O Ministério Público solicitou ao Corinthians, né, a designação de uma audiência no Parque São Jorge para análise de documentos relacionados, em pedido enviado ao presidente Osmar Stabile. O encontro, né, deve acontecer nesta quinta-feira para que o Osmar entregue toda a papelada, todos os documentos, tá? Vamos dar uma vasculhada lá no Coringão, né? A promotoria entende que o clube, né, precisa, né, entregar esses documentos, tá? Para que eles possam ter acesso aí, né, nas acusações, né, e mais embasamento nas acusações, né, com os processos que estão envolvendo os ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves, tá? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. MP no Corinthians, nesta quinta-feira. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! O Milan deve fazer uma nova proposta ao Corinthians pelo volante André. É bom lembrar que o Milan, né, não desistiu do negócio. É bom lembrar que o Milan não vai acionar o Corinthians na justiça, até porque o André não quer uma saída dessa forma. O Milan fez uma proposta de 17 milhões de euros, na verdade 15 milhões de euros mais 2, né, em bonificações. Só que a proposta é um pouco irrisória, né, porque a gente está falando de 15 milhões de euros, sendo 5 milhões por ano. O Corinthians receberia 5 milhões de euros em 2026, 5 milhões de euros em 2027 e 5 milhões de euros em 2028. Se o André alcançasse o número certo de partidas pelo Corinthians, o Corinthians ganharia, tá, mais 2 milhões de euros. Então a gente vai aguardar, né, para saber qual vai ser o valor dessa proposta. O Corinthians quer, no mínimo, 25 milhões de euros pela parte dele
pelos 70% dos direitos econômicos que o Corinthians detém do André. Eu já trouxe ontem aqui que o André deve receber um aumento, um reajuste, né, no salário, matéria inclusive divulgada pelo UOL, e a gente vai aguardar então como é que, né, anda a situação do André, mas por enquanto o Milan não apresentou nenhum número, tá? 17 se pular para 20, duvido muito que o Corinthians vá aceitar os 20 também. Eu acho que o correto a se fazer o Corinthians é esperar até o meio do ano, porque a Premier League, né, os times da Premier League estão pagando melhor do que o Milan ultimamente no mercado, e pode aí, né, chegar com alguma proposta interessante, né, ao Corinthians pelo volante André. O Corinthians que recuou, né, como a gente sempre trouxe aqui, informação que foi divulgada pelo canal Café do Setorista, por esse repórter que vos fala. Eu trouxe com exclusividade 3 propostas que o staff do André trouxe da Itália numa viagem. Naquela sexta-feira eu trouxe propostas da Juventus, Marcelo Paes disse que não, mas o Osmar Stabile confirmou para mim que teve a proposta da Juventus, proposta do Milan e proposta também da Inter. A proposta do Milan foi que o Corinthians acabou avançando, o Marcelo Paes acabou avançando, mas não agradou, o presidente Osmar Stabile sentiu, né, a pressão, enfim, a repercussão negativa, e acabou recuando também na questão de vender o André, e agora quer 25 milhões de euros no mínimo pela parte do Corinthians. Vamos aguardar. O que você acha que o Corinthians deve fazer em relação ao André? Peço para você deixar o like e comentar aqui embaixo esse caso. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, para você entender, né, como é que anda aí a situação, né, do Corinthians, né, em busca de goleiros, o Corinthians tentou o Neto, 700 mil por mês, o Corinthians não chegou a um acordo com o Botafogo para rachar salário, pelo menos até agora. Neto, né, goleiro reserva hoje do Botafogo, goleiro de 36 anos. O João Paulo agrada, mas está empregado, está inclusive emprestado ao Grupo City, é do Santos, também não teve chances. O Jordi agrada, mas teria que pagar alguma coisa no Novo Horizontino, também não avançou. Enfim, o Corinthians com muitas dificuldades, né, em relação a goleiros no mercado da bola. O João Ricardo, que era um goleiro avançado do Fortaleza, não foi aprovado nos exames médicos, tá? Com isso, né, o Corinthians avalia o nome da vez agora, que está na pauta, não há uma negociação aberta ainda, o nome está sendo avaliado, tá? Um jogador que foi, eu não sei se ele foi oferecido ou o Corinthians que resolveu avaliar esse nome no mercado, tá? Mas é um nome que está em discussão hoje na mesa do Corinthians, 39 anos, né? O último jogo dele foi no dia 5/11 de 2025, então não faz muito tempo, né? Foi em novembro, na derrota para o Independente Rivadavia, né? Pela final da Copa da Argentina, tá? Fez só 4 jogos pelo Argentino Júnior, e desde a volta para o futebol argentino teve uma série de lesões, né? O joelho foi a mais grave delas, tá? É um jogador com experiência no futebol europeu, ele tem 39 anos, passou pelo Mônaco, passou pelo Manchester United, onde a gente mais lembra dele talvez, no Boca Juniors, Argentino Júnior, enfim, é um goleiro aí, né, que está na mira do Corinthians. O Corinthians está avaliando se vai fazer uma proposta por ele ou não. É um nome que agrada muito, tá? Um dos nomes aí da cúpula corintiana. O Klaus foi conversar com um jornalista, né, argentino, tá? O Klaus sempre faz esse trabalho aí pra gente, só não manda o áudio errado, hein, Cláudio, do seu Walter. E o jornalista argentino disse o seguinte: no Boca Juniors ele foi suspenso depois de se envolver numa briga com um torcedor. Ficou cerca de 1 ano sem jogar. Foi para o Argentino Júnior em má fase. E quando lhe deram uma chance, foi um desastre. Então, se você olhar as estatísticas, ele provavelmente jogou pouquíssimas partidas nos últimos 2 anos, tá? Então tá aí o nosso querido, né? O nosso querido Sérgio Romero, goleiro de 39 anos e que passou a estar na pauta do Esporte Clube Corinthians Paulista. A negociação ainda não foi aberta, mas é um nome que agrada, né, integrantes da cúpula corintiana. Claro que tem que chegar a um consenso, né, ele sendo unanimidade o nome, para o Corinthians ir atrás. O que você acha desse nome? E a fonte me disse, acho que eu já até falei, né, que eles começaram a olhar para o Sérgio Romero agora por conta da dificuldade de encontrar um goleiro no Brasil experiente que possa suprir a ausência do Hugo e ser um reserva imediato do Corinthians. Eles querem um goleiro experiente, esse tem 39 anos. Enfim, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, você acha que seria uma boa Sérgio Romero no Corinthians? Dedo no like, hype. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!